Olá, boa noite, que a paz de Deus esteja com você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando aqui na rede social, ou no Facebook, ou no Instagram. Seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos no nosso último dia de Cestas da Palavra. Na próxima sexta-feira, dia 31/7, nós vamos iniciar a campanha Coração Completo. Lives aqui pelo nosso Instagram e também no outro dia vai ficar disponível no Facebook e no YouTube. Você é o nosso convidado. Pastores vão trazer para nós cada dia uma palavra, um momento de resgatar o nosso coração, na campanha Coração Completo. Estou com muita expectativa em relação a essa campanha. Serão 8 semanas, né? Uma vez na sexta-feira. Acredito que vai ser um momento de bênção, um momento de cura, de libertação para todos vocês, para mim também. Eu vou estar aqui sendo host, mas eu creio que quem é que vai nos abençoar com a sua presença, com certeza Jesus e o Espírito Santo, que não nos tem nos deixado faltar em nenhum momento. E essa semana o Senhor tem sido tão fiel conosco e sempre esteve conosco. E eu quero convidar você a participar conosco dos nossos cultos, lives, que são todos os domingos, né? No Adore Comigo em Casa, às 7h30 aos domingos e às sextas-feiras, às 8h30, Coração Completo no Instagram. Vou chamar aqui o Diácono Jonathan, que vai trazer para nós hoje a Palavra de Deus e nós vamos compartilhar e receber mais desse Deus. Vou chamar aqui. Chamar o John aqui. Graça e paz, amado. Graça e paz, tudo bom? Tudo, e você, tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, tá tudo tranquilo, dá pra gente te Certo. ouvir bem. Então tá bom. Mais uma Você vez tá aqui, bem, passou a semana bem? passamos, graças a Deus, né? Deus, ele tem nos sustentado da melhor maneira possível, né? Eu acredito que o cuidado de Deus para conosco tem sido maravilhoso. E mais uma vez agradecer o carinho de todos vocês. É muito bom falar do amor de Deus, é muito bom falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque Ele tem operado milagres, né? Em meio a todo esse caos, em meio a toda essa pandemia, mesmo assim, Ele continua fiel na minha vida e na sua vida. Eu acredito que Deus ele tem cuidado daqueles que verdadeiramente têm buscado a face dele durante este momento, porque não é um momento fácil, mas a ministração de hoje vai falar exatamente sobre isso, porque é o que Deus quer falar comigo e com vocês nesta noite, porque é noite de ouvir mais um pouco daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade novamente. Amém, você é sempre bem-vindo na CCN Guarulhos. O pastor Amândio tá aqui na live e você é sempre bem-vindo. A última vez eu tive o prazer de estar com você lá na CCN Guarulhos. Eu lembro do dia que você foi. Eu não fazia parte ainda da Comum em si, mas eu vi realmente Deus falar através de você na minha vida, para minha vida. Deus Que abençoe. bem. Que bem. Se eu estava até falando com a Amanda, eu falei, ai, Amanda, que legal o convite, né? Eu tava conversando com ele essa semana e é muito bom saber que o nosso carinho por vocês é recíproco, né? O mesmo carinho que nós temos com vocês, vocês têm com a gente.
Quando dá, vocês vêm aqui, quando não dá, nós vamos até vocês, e eu acredito que isso é a verdadeira igreja, né? É estar aonde todos deveriam estar, que é um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Se um está passando por um problema, o outro também pode ajudar. E assim se constrói verdadeiramente a igreja de Cristo, né? A igreja primitiva, ela já falava, assim, dessa união com a família de Cristo, com os irmãos, um ajudando o outro. E é isso que nós verdadeiramente viemos para essa terra. Fortalecer aqueles irmãos em Cristo Jesus, para que amanhã ou depois eles vão levar o ID, daqui a pouco eu estou levando o ID, e assim a gente vai se fortalecendo na fé. Porque é exatamente desta maneira que a gente tem vivido, em meio a tudo isso que a gente tem vivenciado nos dias de hoje ainda mais, né? Verdade, verdade. O Senhor, ele mostra que até nas amizades, até nisso, a vontade dele é realmente presente, porque a gente estava pensando na próxima sexta quem é que vai trazer, e aí o pastor, olha, tem o Jonathan, tem o diácono Jonathan de Jandira. Eu falei, amém, amém, amém. É algo que o Espírito Santo realmente também estava de acordo com isso, e a gente está fazendo a vontade de Deus, porque a gente pensou em comum ali, naquele momento. E é muito bom. Eu vou iniciar a nossa ministração desta noite. Eu estava fazendo a ministração mais cedo, e aí eu conversando com Deus, falando, Deus, eu tinha já separado uma ministração, e eu falei, Deus, não é isso que você quer falar. E aí o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória, algo que ele vem falando comigo ontem à noite. Assim que acabou o culto, eu vim para casa, e naquele momento o Espírito Santo de Deus ele veio falando grandemente comigo, e eu tenho certeza que foi aquilo que ele tem a falar conosco nesta noite. E que nós possamos ouvir a voz, né, a voz do bom pastor. A ministração de hoje está baseada em 2 Coríntios 12, 7. O fundo musical tá muito alto, amado? Ou tá bom? Tá ótimo, amado, tá ótimo. Ótimo. Então tá bom, só para não atrapalhar a ministração. O título eu coloquei como As Nossas Fraquezas Não Podem Nos Parar. 2 Coríntios 12, 7. O apóstolo Paulo ele fala, né, neste momento, que para impedir que me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que me removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, por ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Eu peguei essa versão da King James, que foi a versão que eu achei mais interessante, assim, destacar aquilo que o apóstolo Paulo queria passar para nós nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Pai, Senhor querido, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Antes de mais nada, Senhor, nós viemos a te pedir perdão. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões, ó Pai. Porque neste momento, ó Pai, nós reconhecemos o quanto nós temos sido falhos, ó Pai. Falha, Senhor, dentro da nossa casa, falha, Senhor, com a nossa família, falha, Senhor, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, ó Pai. Falha, Senhor, na nossa vida ministerial dentro da igreja. Ó, Senhor, tente misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, nós reconhecemos diante da Tua presença o quão falho nós somos, porque reconhecemos, ó Deus, que sem Ti não somos nada, Pai. Mas o Espírito Santo de Deus nos toca nesta noite de uma maneira, Senhor, transformando, ó Pai, os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, ó Pai. Senhor, estamos sedentos, ó Deus, de ouvir, Senhor, a Tua voz, de sentir, Senhor, a Tua presença, Pai. Então, Senhor, enche, Senhor, os lares, enche, Senhor, os corações, ó Pai. Enche, Senhor, de vida, ó Pai, aquele que estava fraco nesta noite, para que ele possa, Senhor, sentir a Tua presença, sentir, Senhor, a Tua voz sussurrando, ó Pai, e falando exatamente aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai.
Senhor, que possamos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor tem a falar nesta noite, que não seja somente uma palavra de hoje, não, mas seja uma palavra que a gente leve, ó Pai, para sempre nas nossas vidas, ó Deus, porque cremos, ó Pai, que a Tua palavra, ela não volta vazia, ó Pai. Estamos sedentos, ó Pai, de beber as Tuas águas, de, Senhor, ser saciado pelos Teus rios nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. E, amados, quando eu estava vindo ontem da igreja, eu estava refletindo sobre as fraquezas, né? Sobre o que nós temos vivenciado na nossa vida espiritual. Porque eu acredito que eu posso ter um problema, eu posso ter um pecado, uma falha, eu tenho certeza que na sua casa não é diferente, na vida do irmão não é diferente, porque todos nós temos problemas, dificuldades, temos tudo, né, que o outro possa ter, ou às vezes até pior ou menor, mas nós temos problemas, e quando o apóstolo Paulo ele começa a falar dessa revelação que Deus tem sobre a vida dele, e ele até fala que ele queria que fosse removido esse espinho na carne, eu tenho certeza que todos nós temos o espinho na carne, mas o que me chama mais a atenção é que ele se fortalece em meio às fraquezas. Eu acredito que, às vezes eu até converso com Deus quando as coisas estão muito boas, eu falo assim, Senhor, eu quero ter muito mais dificuldades, eu quero ter muito mais problemas, porque eu sei que exatamente neste momento é o momento que eu tenho muito mais um particular com você. Porque às vezes, amado, quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, quando a gente está próspero, em todos os sentidos, às vezes a gente não tem mais aquela intimidade, a gente não tem mais aquele tempo de ouvir a voz do Senhor, a gente está ali na correria, na alegria, na euforia, e aquilo que Deus ele quer falar conosco, às vezes a gente nem dá ouvido. Mas o apóstolo Paulo ele já entendia que em meio às fraquezas ainda Deus falava com ele. E quando Deus falou exatamente com isso comigo, quando eu saí da igreja, ele falou assim, ele quer falar sobre essas fraquezas. Ele quer falar sobre esses problemas, ele quer falar dessas dificuldades. E o primeiro tópico que eu separei nesta noite fala que nós devemos analisar as dificuldades recentes das nossas vidas. Eu não sei se a sua dificuldade é espiritual, eu não sei se a sua dificuldade é no seu relacionamento, eu não sei se a sua dificuldade é no trabalho, eu não sei se a sua dificuldade é com a sua família, eu não sei exatamente qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a sua tribulação, eu não sei qual é o seu pecado. Mas é importante, nós cristãos, analisar os nossos problemas e as nossas dificuldades. É importante nós reconhecermos que temos sim problemas e temos dificuldades. Eu estava falando esses dias com o pastor, eu falei assim, pastor, nós vivemos um momento que a igreja de Cristo, ela acha que todo mundo é santo, todo mundo é perfeito, todo mundo é maravilhoso, é grandioso. Mas não, amado, o mesmo pecado, às vezes, que o irmão que está subindo no altar é o mesmo que aquele que está sentado. Às vezes, a dificuldade que a pessoa está ministrando é muito maior do que aquele que está sentado ou vice-versa. Nós temos que entender que a igreja de Cristo ela é baseada em pessoas. E quando se fala em pessoas, tem problemas, tem tribulações, tem dificuldades, tem tudo isso. Porque diariamente nós somos alcançados pela graça de Jesus, diariamente. Então nós temos que reconhecer que nós temos problemas e dificuldades. Isso não é algo de falar assim, eu tenho que reconhecer, temos. Diariamente nós temos que reconhecer. E aí é importante nós analisarmos essas dificuldades. Pode ser uma dificuldade recente que você está passando neste momento, ou não, uma que você já passou. E eu peguei algo que é muito interessante, que nós usamos muito na Santa Ceia, que está baseado em 1 Coríntios 11, 28. Eu só vou falar da parte A. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Essa passagem ela vem falar que é necessário que o homem ele examine dentro de si, examine ele mesmo, quanto seres humanos, como pessoa, como cristão, como aquele que conhece e vivencia a palavra de Deus. Então é necessário a gente examinar a nossa vida. Por quê? Porque examinando a nossa vida, nós vamos começar a reconhecer aonde nós pecamos. Aonde estão as nossas tribulações. Aonde está aquilo que rouba a nossa paz. Onde está aquilo que nos perde o foco da nossa caminhada com Deus. Então é importante nós examinarmos isso. Porque é mediante a isso que nós vamos começar a trabalhar nesta noite. Aí você fala, Jonathan, eu já examinei, eu já anotei. Eu falo que muitas coisas a gente tem que anotar. Anota, porque às vezes a gente esquece. Então examina, anota, faz anotações.
hoje eu não li a palavra, eu estou passando por uma tribulação dentro de casa. Qual o tipo de tribulação? O que tem ocorrido? E aí você vai anotando essas tribulações diárias, né? O apóstolo Paulo, quando ele começa a fazer as cartas e quando ele faz, né, as passagens e os livros, ele conta um relato sobre a vida dele. Então é importante a gente relatar, às vezes num caderno, às vezes em pequenas anotações, pode ser até no celular, o que tem acontecido nessa nossa caminhada com Cristo. Porque às vezes, amado, a gente não analisa, a gente não para analisar a nossa vida com Deus. Isso eu estou falando em tribulações. E amanhã ou depois a gente volta no mesmo assunto que a gente não solucionou lá atrás. Então a gente começa a viver a mesma coisa que a gente já vivenciou há 5, 10, 20, 30 anos de evangelho atrás. Por quê? Porque é algo que não foi resolvido. E algo que não foi resolvido, ela volta. Então é necessário você analisar o que foi resolvido, né, o que já se passou e não volta mais, e o que você está vivendo hoje, nesse presente. E aí, mediante essa análise que você vai fazer, você vai verificar o que isso tem te trazido de bom. Porque eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas focam muito no problema e esquecem a solução. Mas o mais importante não é somente a solução, mas é o aprendizado que nós temos vivenciado com tudo isso que tem acontecido nas nossas vidas. Então, às vezes, a gente passa por tribulações, exemplo, no relacionamento. Mas essa tribulação fez com que hoje, exemplo, eu ouvisse mais meu companheiro. Eu abraçasse, eu tivesse um carinho melhor com ele. Aí, às vezes, eu passei por tribulações ministerialmente falando, às vezes, membros saíram da igreja, pessoas acabaram se desviando. E qual foi a sua conduta quanto cristão neste momento? Você orou por essas vidas? Você mandou mensagem? Você buscou entender por que essas pessoas saíram da igreja? Então isso é muito importante, a gente fazer essa análise. Porque é baseado nessa análise que a gente vai ver como bom. Então tá bom, o irmão saiu da igreja, eu mandei mensagem, eu orei, eu apresentei a vida dele e ele retornou. Então foi algo que foi bom. Por quê? Eu pude detectar naquele momento por qual foi o motivo dele ter saído. E às vezes o motivo dele ter saído foi uma falha minha. E aí eu reconheci isso e trouxe aquela pessoa para dentro da igreja. Às vezes eu, dentro da minha casa, com o meu companheiro, com a minha companheira, eu brigava, eu discutia por coisas, querendo ou não, banal. E aí eu comecei a avaliar e falei, não, peraí, eu posso falar de uma outra forma, eu posso falar de uma outra maneira. E consegui resolver aquele problema. Então é muito importante a gente verificar qual foi a parte boa dos problemas e das dificuldades. Porque sempre tem parte boa nas dificuldades e nos problemas. E o que eu acho muito interessante é que Jesus, né, ele fala algo que ele já nos avisa que vai ocorrer. Né? Ele já fala assim, ó, tem cuidado. Porque eu falo assim, problema todo mundo tem. O cristão ou não sendo cristão, ele vai ter problema do mesmo jeito. A diferença é que nós entendemos que em meio aos problemas, Deus está no controle de todas as coisas. E o que é mais lindo em Jesus, que lá em João 16:33, ele fala assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele fala que nós temos que ter paz em meio a todas as aflições. Porque nós já teremos aflições. Então ele já está falando, ó, se prepara, porque vai chegar o momento, vai chegar o problema, vai chegar a dificuldade, vai chegar as aflições. Mas tenha paz, porque se ele venceu, ele, o autor da vida, venceu tudo, o que há de nós também de não vencermos. Porque maior que está em nós. Eu acredito que Jesus, ele nos ensina diariamente a passar por qualquer problema, a passar por qualquer dificuldade. Somente nessa palavra, ele já fala para a gente descansar nele e ter paz. Porque tudo isso vai passar, né? E nós vamos vencer. Então, verifique esses problemas, essas dificuldades diárias, porque eu tenho certeza que tudo isso tem solução. Se a gente coloca a nossa mão, ela é falha, ela é errante, mas se a gente coloca a mão do Senhor e fala, Senhor, me capacita, Senhor, me guia, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, eu não sei o tamanho do problema, eu não sei, Senhor, mas eu quero, Senhor, sentir a tua vontade, eu quero que o Senhor permaneça, eu não quero que seja a minha escolha, mas eu quero que seja a sua, porque eu tenho certeza, Senhor, que a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, então, Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai. E aí a gente começa a falar, Senhor, toma o
controle de todas as coisas. Eu tenho certeza que o Santo Espírito ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar em todas as escolhas da nossa vida. Saiba que nós não estamos sozinhos. Nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. Não é uma horinha, 2 horinhas, não. É todos os dias das nossas vidas. Ele está conosco, Ele está nos guiando, Ele está ali nos direcionando. Eu estava até falando ontem com uma irmã, eu estava até falando com ela, eu falei assim, olha como que é a coisa, eu estava em casa, aí o irmão falou assim, Jonathan, tem que me ajudar? Aí eu fui ajudar ela. Aí naquele momento eu falei assim, olha como que é assim, são coisas bestas, mas é que é o Espírito Santo de Deus falando e eu às vezes, não vou ouvir. E aí eu, naquela hora que eu saí, eu falei assim, eu tô com a camiseta novinha, eu falei assim, eu vou lá ajudar, mas eu tô com a camiseta novinha. Aí o Espírito Santo falou assim, Jonathan, troca a camiseta. Aí eu falei assim, não vou trocar não vou, que não vai dar nada de errado. Aí eu fui, a minha camiseta passou num negocinho, soltou todinho o fiozinho atrás. Aí esse dia eu tava aqui em casa, aí eu terminei meu trabalho, né, fui subir pro meu quarto, aí o Espírito Santo falou assim, Jonathan, acende a luz do quintal. Aí eu falei assim, não vou acender agora não, depois eu acendo. Aí eu fui subindo pro meu quarto. Aí daqui a pouco minha mãe do portão, eu tava subindo as escadas, ela falou assim, Jonathan, dá pra você acender a luz do quintal? Então são coisas que, assim, ele fala de que maneira a gente deve se comportar, de que maneira a gente deve agir em meio a todos esses problemas e essas dificuldades. Mas basta que a gente ouça a voz dele, sabe? Fique em silêncio, acalme seu coração, ouça a voz de Deus, sabe? Ouça o que Deus quer para a sua vida. O apóstolo Paulo estava passando por tantas coisas porque é muito difícil hoje em dia você viver o Evangelho de Deus. Não é impossível, é difícil. E aí o apóstolo Paulo ele está vivenciando tantas as coisas e ele vai relatando. Eu tenho certeza que a gente também, às vezes, quer relatar tudo aquilo que a gente está falando. Vivenciando, né? Mas descansa no Senhor, amado. Descansa no Senhor, ouve a voz de Deus. Fala, Senhor, eu não estou entendendo, mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece meu coração. Espírito Santo de Deus, eu já tentei da minha maneira, eu já tentei da minha vontade, mas não está dando certo. Mas, Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer na minha vida. Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor me encha, Pai, da tua vontade, do teu querer. Eu costumo dizer que a gente às vezes tem que ser igual João Batista. Fala, Senhor, que diminua eu para que a tua glória cresça e apareça. Que ouça a voz do bom pastor, que ouça a voz do mestre. Porque eu tenho certeza que os nossos problemas, eles vão passar. As dificuldades, as tribulações, tudo isso vai passar. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer na minha vida e na sua vida. Basta que a gente ouça a voz do Santo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo ele estava passando por muitas tribulações, mas ele entendia que Deus estava no controle de todas as coisas. Possamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Mas saiba que Deus ele tem algo para a minha vida e para a sua vida. Às vezes a gente acredita que os problemas eles não têm soluções, que não vai passar, né? Sabe quando alguém termina um relacionamento, aí é uma dor tão grande que a pessoa fala assim, meu Deus, eu vou morrer, não vai passar essa dor. Ou quando alguém perde o emprego, né? Aquele emprego que a pessoa amava trabalhar. Ou quando você peca, né? Você peca, se desvia dos caminhos do Senhor e você acredita que aquela dor não vai passar e você se sente tão longe da presença de Deus. E nós nos questionamos de tantas maneiras o que estava acontecendo nas nossas vidas. Mas saiba que nesta noite há esperança para mim e para você. Há esperança para todos nós. Eu vi uma vez de uma pastora que ela falou assim, Jonathan, há esperança. E eu ouvi aquilo, ela estava ministrando para todo mundo, mas parecia que ela estava falando comigo que há esperança para todos nós, para todos. Nossa. Lá em Romanos 5, 3, 5 fala, não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado,
esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então saiba que há esperança para a minha vida e para a sua vida. Não importa o que tenha acontecido na sua vida, mas saiba que tudo isso vai passar. Saiba que as experiências boas e ruins que você está vivenciando hoje, ou já vivenciou, isso foi tudo um aprendizado para você. Para que você não se desanime, para que você não pare. Pelo contrário, tudo isso é para que a gente avance rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Saiba que tudo isso que você tem vivenciado nos dias de hoje e ainda vai vivenciar ou vivenciou no passado, tudo isso está sendo um aprendizado para que você tenha o quê? Igual a palavra falou, um caráter aprovado. Um caráter aprovado. E que a esperança permaneça no meu coração e no seu coração. Saiba que todos os dias das nossas vidas nós temos a oportunidade de viver o melhor de Deus. E viver o melhor de Deus não é somente nas alegrias, não. É nas tribulações também. Eu estava refletindo sobre quando Jesus ele foi levado ao deserto, né? Ele viveu tribulações ali. E a gente também vive diariamente. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo vive tribulações. E ele saiu de lá mais fortalecido do que quando ele entrou. E eu tenho certeza que quando a gente entra em qualquer tipo de tribulação, em qualquer dificuldade, você pode ter certeza que nós saímos ainda mais forte, porque nós acreditamos em quem nós temos crido. O que nós temos crido é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então entregue a sua vida ao Senhor, entregue tudo aquilo que você tem passado diante da presença do Senhor, porque eu tenho certeza que grandes coisas Ele fará na sua vida. Basta que você não perca a esperança que Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria que nessa noite você apresentasse o seu coração diante do Senhor. Eu não sei o que tem roubado a tua paz, mas às vezes eu falo que a gente reclama para tantas pessoas e não apresenta a Deus. E hoje você tem a oportunidade de apresentar a sua vida diante do altar do Senhor para que Ele tome o controle de todas as coisas. E saiba que Ele está aí do seu lado, pronto a ouvir a tua voz. Senhor Pai, Senhor querido, nos colocamos diante da tua presença, Pai. Estamos aqui, ó Deus, para te apresentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, ó Deus, e até o nosso espinho da carne, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tome controle das nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Pai, já tentamos da nossa maneira, já tentamos do nosso jeito, mas sabemos, ó Pai, que não tem dado certo. Mas, Senhor, te entregamos a nossa vida diante do teu altar, ó Pai. Toma, Senhor, controle de tudo, ó Deus. Faça, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Jesus já nos ensinou, ó Pai, que no mundo teremos aflições, mas teremos, ó Pai, bom ânimo, porque Ele venceu e nós iremos vencer. Mas pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos ensine, nos capacite, ó Pai. No momento que a gente deve falar, mas no momento que a gente deve ficar calado. No momento, ó Deus, que a gente deve ouvir, mas no momento que a gente deve falar, ó Pai. No momento, ó Deus, que nós devemos agir. E no momento, ó Pai, que o Senhor haja sobre as nossas vidas. Senhor, toma o controle das nossas vidas. Toma o controle de tudo, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor comece, ó Pai, a transformar corações nesta noite, ó Pai. Senhor, a operar o sobrenatural em cada vida, ó Pai. Senhor, a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Senhor, sabemos, ó Deus, que o Senhor começou a tua boa obra nas nossas vidas, ó Pai. Então, Senhor, começa a operar conforme a tua vontade e o teu querer. Tira, Senhor, do meio de nós aquilo que nos afasta da tua presença e coloque em nós, ó Pai, um coração puro, um coração quebrantado, um coração pronto a ouvir, Senhor, a tua voz, porque, Senhor, estamos sedentos, ó Pai, de sentir a tua presença, de sentir o fogo do teu Santo Espírito, ó Pai, de nos derramar, ó Pai, de estar sensível a Deus, a ouvir a tua voz. Senhor, nos capacite, ó Pai, nos fortaleça em meio a todas as dificuldades. Porque, Senhor, cremos, ó Pai, nesta noite que há esperança para as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Essa palavra que você compartilhou foi confirmação que Deus tinha falado comigo ontem e hoje. No meu devocional, Deus falou comigo a respeito de medos,
de tribulação, eu tinha falado, Senhor, mas eu tenho medo em algumas áreas, né? E no devocional o Senhor vai tirando as camadas, vai trazendo medo, situações que a gente tem no dia a dia. E aí eu pensei assim, Deus, mas eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de começar uma faculdade e não terminar. E eu fui falando para Deus, Deus, eu já tentei tantas vezes e eu não consigo. E eu fiquei igual Paulo, com uma espinha na carne, na verdade com um sentimento de incômodo. Porque aquilo me impedia de fazer alguma coisa. Assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. E aí Deus está falando comigo assim, olha, essa tribulação que você passou, isso que você passou, é para aprimorar, para você não errar mais. É para você prosseguir, é para você continuar, abaixo irei cantarabás. E Deus foi falando comigo, assim, eu te amo, eu cuido de você. E eu, quando eu recebi a palavra que você trouxe, eu falei, é confirmação. Eu não posso parar, eu tenho que prosseguir, por mais que eu tenha um medo, por mais que eu tenha traumas no passado e coisas que eu fiz. As tribulações foram para me criar a esperança de que eu estou pronto, apto e vou conseguir. Deus abençoe, porque realmente é uma palavra direcionada para mim, eu acho que para todo mundo que está aqui na live, e isso é muito importante, porque traz esperança de novos dias, esperança que realmente, né, o Senhor, ele opera na nossa fraqueza. O Senhor, ele realmente, ele se faz perfeito naquilo que a gente coloca nas mãos dele. Olha, aqui, esse é o meu defeito, Deus. Eu não consigo chegar até aqui. Mas com Deus, a gente consegue chegar aí muito mais além. Porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu recebo essa parte, como você falou, a respeito de dificuldades, de relação a ouvir a voz do Espírito Santo e ter essa sensibilidade. Irmãos, receba isso agora na sua casa. Receba onde você está. O Espírito Santo falou, confirmou aqui que sacuda o pó. Saia desse momento de que você acha que você não vai conseguir, que é dificultoso. As dificuldades vêm, mas para te fazer você alcançar lugares onde você não imaginava. Não é isso, Jonas? Isso mesmo. O que Deus ele quer para a nossa vida é que nós não para. É que nós avançamos. Eu costumo dizer que lá em Jandira que nós não podemos parar. Nós temos dificuldades, nós temos problemas, nós temos muitas outras coisas que acontecem na nossa vida. Mas Deus, ele não nos chamou para desistir à beira do caminho, ele não chamou a gente para reclamar do que está acontecendo, pelo contrário. Ele nos chama diariamente para avançar rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Porque nós sabemos que Deus está nos preparando para a vinda dele. E todos os dias nós temos mais uma caminhada para avançar, mais algo para avançar. E nós sabemos para onde nós estamos avançando, que é rumo à salvação. Se nós temos um Deus, né, eu costumo dizer aqui, brinco até com as meninas, eu falo, se nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, por que a gente quer migalhas? Não, nós temos que querer o melhor de Deus, querer o melhor que Deus quer para a minha vida. E querer o melhor de Deus para a nossa vida é quando a gente se posiciona. Quando a gente fala assim, ó, eu vou fazer isso, então Deus está no controle de todas as coisas. Se você já orou, já entregou nas mãos de Deus, e Deus já falou, vai, então vamos avançar em nome de Jesus. E Ele está no controle de todas as coisas. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. E juntos nós caminhamos igualzinho. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe, Jonathan, Diácono Jonathan, por ter aceitado o nosso convite. Esperamos que quando tudo volte ao normal, a gente abra a nossa igreja. Você, o pessoal de Jandira, vá lá para a gente celebrar. E vai ser muito bom esse reencontro. A gente também tem que ir aí, porque eu vi que a igreja tá linda, de Jandira tá linda. Acompanhei as lives e vi que realmente tá algo, assim, a casa de Deus tá ficando cada vez, vocês fazem um trabalho que a casa fica mais bonita, assim, você fica, meu Deus do céu! Menina, a gente chega da igreja, né? Quem acompanhou a nossa igreja sabe de todas as dificuldades que a gente tem. A igreja ainda não tá do jeito que a gente quer, porque quanto mais a gente mexe, mais a gente quer mexer.
Mas assim, a gente chega hoje na igreja, eu assim, toda vez que eu entro naquele lugar, eu fico assim pro Hugo e pra mãe, né? Eu falo assim, gente, é a nossa igreja? Porque assim, ficou assim, algo assim que, sabe, parece que Deus ele colocou, parece não, Deus colocou a mão assim, de uma maneira sobrenatural nas nossas vidas. Assim, se quem acompanha a live de Jandira sabe que a gente estava passando até por dificuldades de pagar o aluguel da igreja. Então, assim, Deus começou uma transformação na nossa vida. Então, quando a igreja abriu, né, assim, reabriu semipresencial, foi algo assim que a gente não entendia o mover de Deus. Porque foi assim, procuramos o lugar, começamos a comprar as coisas, e quando foi no sábado que a gente, assim, finalizou, que a gente saiu de lá da igreja, assim, já era quase 1h da manhã, que a gente montou a estrutura para no domingo, né, ter a Santa Ceia do sábado pro domingo, a gente falou, meu Deus, como ficou linda. Ficou muito linda. E louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem colocado a mão. A mão de Deus é poderosa nas nossas vidas. A nossa mão, ela não alcança nada. Ela alcança aqui o copo do lado, alcança a cadeira aqui do lado, alcança o celular. Mas quando Deus ele coloca a mão dele sobre as nossas vidas, você pode ter certeza que o melhor de Deus ele vem sobre as nossas vidas. E está lá aberto para a honra e glória do Senhor. Quando vocês puderem vir nos visitar, todos aqueles que estão assistindo essa live, quiserem vir conhecer a nossa igreja, serão bem-vindos, porque é uma igreja de Deus, é uma igreja de Jesus, é um lugar para acolher vidas, não importa qual seja a vida, são vidas. É isso que a gente prega. E quem puder seguir a página da nossa igreja, né, no Instagram, siga também. Diariamente a gente posta algum tipo de informação quando a gente pode. E que Deus abençoe grandemente. Eu vi que vocês também estão passando por mudanças. Eu louvo a Deus por isso, porque eu creio no mesmo Espírito está agindo aqui, também está agindo aí. E eu sei que grandes coisas vão na nossa vida. Amém, amém, amém. Deus tem novo para nós. E casou, né, Jonathan? Porque você trouxe uma palavra de dificuldade na dificuldade o melhor de Deus, né, vem. Você trouxe isso. E também linka muito com o testemunho da igreja e tudo mais. Ali é Deus agindo, na verdade, assim. Isso é fantástico, né? E que Deus continue nos fortalecendo. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe vocês grandemente. O que precisarem, estaremos aqui da melhor maneira possível como igreja do Senhor. Que é para isso que a gente foi chamado. Igreja do Senhor. Amém. Irmãos, essa live eu vou deixar salva aqui no nosso IGTV e também vai estar disponível no Facebook amanhã e também no nosso YouTube, né? CCNEI Guarulhos vai estar disponível também para vocês acompanharem. Quem não conseguiu assistir completo, desde a palavra desde o início, lá no Facebook e no YouTube vai estar disponível, viu? Ó, o pastor está aqui falando, esperamos o convite para irmos em Jandira. Aleluia! Pastor, vocês não precisam de convite, porque vocês já são de casa já, hein? Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Um prazer estar com vocês aqui. Próxima semana vai ter Coração Completo, campanha Coração Completo, só que o horário de vez ser 8 horas, vai ser 8h30. Amém. Deus abençoe. Jonathan, obrigado. Vou encerrar a live aqui. Tchau, fiquem com Deus, gente. Deus abençoe. Amém. Fiquem com Deus.